meio campo aqui de Cubatão, velho meio campo, tal de Pedro. Para de puxar saco, filho. Sabe por que o cara chegou? Eu hei de ser. Foi na raça, hein? É o meu maior prazer vê-lo brilhar. Canta aí. Seja na terra, seja no mar. Vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Senhoras e senhores, para bom cantor, vice-prefeito basta. Viu? O negócio é o seguinte, pelo amor de Deus, hein, amigo? Gol do Rodrigo Caio, que subida heróica do Rodrigo Caio. E não vou dizer que fez falta pro São Paulo, mas deixa pra lá. Vamos lá. Deu saudade? 3-2. Deu saudade? Não deu saudade. Não. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Vambora. Foi 3-2. Mas teve outro jogo emocionante também, viu? Na Vila Belmiro, 0-0, Santos e Internacional. 2 VAR. 2 VAR. Vamos lá. Já tem 3 até agora, hein? Vamos lá. No jogo entre Fortaleza e Vasco da Gama, 1-1, resultado final. Meu Deus, no final, meu amigo, o Luxemburgo olhou pro time dele e falou: que pontinhos esse meu time. Mas tudo bem, 1-1. Na partida entre Cruzeiro e Chapecoense, deu Chapecoense 2-1. Mano Menezes, hein? Olha o Mano Menezes, Chapecoense ganhou. O Cruzeiro foi acusado ontem, através de uma matéria do Fantástico, de venda de jogador e etc. Tem uns negocinhos pesados aí pro Cruzeiro, hein? Cruzeiro perdendo em casa, sei não. Vamos lá. O Bahia venceu o Fluminense por 3-2. Um jogaço. Belíssimo jogo. Uma bobeira do goleiro da equipe do Fluminense. O que o goleiro do Fluminense fez, nem no campo aqui da Várzea se faz. Viu, Pedrinho? Tu viu o lance? Ele já foi expulso para complementar o serviço. Não, ele foi expulso pelo VAR. Então. Já viu disso? Então vai lá. São o 4º VAR. Pronto. Pois não. E complementando os jogos de ontem, na Arena Corinthians, o Corinthians venceu São Paulo por 1-0. 1-0. Salve o Corinthians. Time de operários, o Corinthians. E aí eu pergunto a todos os amigos são paulinos, CPF na nota? Sempre. Eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians. De tradições e glórias. O pessoal do time não aparece 18 gols agora. em 8 jogos. O pessoal não tem nada a ver. Não aparece agora. Não tem nada a ver. Parabéns ao Corinthians. Sempre condolências reticentes. Não, tranquilo. Estamos tranquilo. Não adianta. O time não tem vergonha na cara, não adianta. O São Paulo jogou os 5 primeiros minutos de jogo. Sem clubismo. O São Paulo jogou os 5 primeiros minutos de jogo. Depois o Corinthians fez o primeiro ataque, o Corinthians fez o gol. E aí depois o São Paulo... O jogo ficou um marasmo depois. O São Paulo desapareceu. São Paulo é previsível, filho. São Paulo joga pelo meio, não joga pelas laterais. Eu nunca vi disso. E aí tenho que destacar a omissão. Tenho que destacar a omissão de Alexandre Pato ontem, que ninguém viu o Alexandre Pato ontem em campo. Eu vi. Olha só o choro dele. Do Alexandre Pato. Inclusive o Chora, Patinho. Chora, Pato. Até no aquecimento, Pato. O Pato ficou com medo, filho. Tá no bolso do Fagner até agora, que a partida do Fagner fez ontem. Melhor jogador do Corinthians. Lateral Fagner. Desculpa, tenho que dizer que pra mim é o melhor. Não, sem clubismo nenhum. Atualmente, o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. Do futebol brasileiro. Não tem outro. Lateral do Cartola, mas eu troquei. Trouxa, tá vendo? Eu escalei no Cartola. Vou voltar e vou botar ele de capitão. Bota mesmo. Ainda mais o próximo jogo. E aí, hoje com o gol do Pedrinho, que também vem crescendo, né? O futebol do Pedrinho. Vem tendo mais espaço e mais liberdade pra criar no meio de campo. Agora tá fazendo a função que é dele mesmo, né? No meio de campo, jogando como maestro do time. Muito bem. 1-0 pro Corinthians. E hoje, pra complementando a sexta rodada, às 20 horas tem CSA e Goiás. CSA e Goiás. E o outro jogo é Avaí e Ceará. Avaí e Ceará. Quem ganhar aqui sai do Z4, hein? Sai do Z4. É verdade. Tá bom, vamos lá. Vamos já. 2 jogos interessantes hoje. Avaí e Ceará, CSA e Goiás. CSA que não ganhou de ninguém ainda até agora, hein? O time do Armeiro. O time de Armeiro, malandro. 2 jogos da Série B hoje. Avaí, Ceará, Goiás. Para, Série B. Pedrinho, cuidado.
Foi difícil, Pedrinho. Cuidado. Vamos lá. Bom, só pra finalizar, Luiz, o Corinthians vai exercer a compra do... Já avisou a equipe do Torino da Itália, vai exercer a compra do lateral esquerdo Danilo Avelar. Vai ser algo em torno de 1,5 milhão de euros, algo aproximado de 6 milhões e 700 mil reais, em 2 parcelas, uma em 2020, a outra em 2021. E ontem quem estava na arena, o Guilherme Arana, tava acompanhando a partida, e o Corinthians ainda não desistiu. Agora no meio do ano, vai tentando uma nova investida no lateral. Não tenha nem dúvida, legal. Almir Cachuminha, 9h25, é isso, Bolinho? Olha aí pra mim, 9h25 da manhã. Bom dia pra você, estamos recebendo aqui com muito carinho o vice-prefeito da cidade, eu ia falar outra coisa, o vice-prefeito da cidade de Cubatão e secretário de planejamento, ainda Pedro de Sá Filho. Por que ainda? Não vou nem perguntar, depois você explica. Então tá bom. O povo é que pergunta, eu só saber o que é isso. Cuidado, Vai Pedro. me derrubar no programa hoje. Cuidado, Pedro. Bom dia, Luiz, bom dia para todos, bom dia aos ouvintes. Almir, tá Marcela, André. Chegou cheio de história aqui. Pô, Flamengo 3-2, mas é um sofrimento, né? É fora Abel até os 40 minutos do segundo tempo e depois fica Abel aos 50. É duro isso, é duro. Que loucura ontem, mas o Abel amigo. tá matando do coração. Tá. Não, mas tem o Diego, por exemplo, não funcionar, tem coisa que não dá para entender. O que tá acontecendo? Mas bom dia para todos os ouvintes, um prazer, uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Prazer nosso. E vamos falar mais um pouquinho sobre a nossa cidade, sobre Voltou planos futuros. o homem João Ramalho, passados. filho. Ô, amigo. É verdade. Tava de férias? Isso aí, ele tava de férias. Tava de férias? A Umi João Ramalho tava. Não, O João não. Ramalho Não, tava de não, férias. A gente tá ali por aqui, pô, tava de férias. Calma. Faz tempo. Vamos amaciar a carne. Vamos começar pelo João Ramalho, é melhor. Começa pelo João Ramalho. E o João Ramalho, filho, e aí? Foram 15 dias? Não. É 15 dias. 15 dias. Então, 15 dias sem aula, porque Beleza, hein? duas salas sem telhado. E pior ainda, o problema maior era... Tinha uma das salas que no forro era um ninho de pombo, então tinha muita sujeira de pombo. Então quando começou a chover e aquela água escorreu, a escola inteira ficou uma fedentina lamentável. E aí teve que fazer aquela lavagem E, tal, aí, né? e aí demorou mais para poder resolver. Né? Mas o Gozado, o Ademir estava aqui mandando um abraço, e a Ademir Russa lá de Santos, do Centro da Saúde, mandou um abraço. Mande um abraço ao Pedrinho de Sá. Forte Velho abraço, companheiro. Pô, Ademir. velho companheiro? Mas você, velha, o tempo passa, o tempo passa. Pô, velho companheiro. Ô, Ademir, Ademir, um abraço. Forte abraço, Ademir. Ademir, pô, velho companheiro não, pô. Pedro tá novo ainda, moleque novo. Deixa eu ver aqui. A Tati tá dizendo aqui, Luiz, bom dia, abraço à equipe do Jornal da Cidade, ao Pedro de Sá, que seja a semana de paz. Beijão pra Tati Albuquerque, família toda também, pra mãe dela. De paz, hein? Beijão pra Graciete, pra Priscila, pra Dona Geralda, todo mundo lá, essa turma bacana que me ajudou muito. Obrigado, Tati, um beijão. Meu amigo Paulino, corintiano, mas vem cá, o Pedro foi lá na escola, tu informou que o Pedro foi lá na escola, Luiz, e liberou as salas, por que demorou 15 dias? Que história é essa? Eu fui lá, eram 8 salas que estavam interditadas, porque 2 delas não tinham interruptor para desligar a energia, então desligava das 8 e por isso não tinha aula. Então a gente foi lá, chamou o pessoal da elétrica, cortou a energia das 2 salas que estavam sem telhado e permitiu que voltasse a aula nas outras 6 nas outras 6 salas. Porém, com essa questão da chuva, de não ter havido nenhuma providência para cobrir, pelo menos para arrancar aquela manta que tinha em cima do forro, que estava contaminada, com isso o cheiro na escola ficou insuportável e acabou levando os pais a pedirem a interdição. E aí não tem o que discutir. Mas a providência preliminar, que era desligar a energia elétrica de 2 salas para que as outras 6 pudessem funcionar, isso foi tomado com a maior presteza, a maior rapidez possível. Muito bem, mas teve aula na sala, você liberou. Teve aula durante mais 4 dias e aí a chuva continuando, aquele cheiro da manta que estava contaminada com fezes de pombo escorrendo pela escola, aí tornou insuportável. Não tenha nem dúvida. Quero mandar um grande abraço ao meu amigo Rudimar Januário, mandou aqui um abraço para o vice-prefeito Pedrinho de Sá. Falou que o Pedro é o melhor médio volante que nós já tivemos. Bom, eu não vi. Forte abraço, Eu não vi. Rude. Tô contundido, joelho contundido Eu não agora. vi. Médio volante? Mas eu sou um cara que incentiva o time todo. Qualquer posição que eu jogar, o importante é que eu sou um torcedor dentro do campo.
O time joga melhor quando eu empurro pra frente. Quero mandar um beijo enorme pra minha amiga Lucidalva, tá ligado aqui na gente. Muito obrigado, Lucidalva. Beijão, bom dia pra Lucidalva. você. Obrigado, hein? Tem coisas que eu vou te contar. Só acontece na prefeitura de Cubatão. Gente, vamos nas manchetes do Jornal do Brasil, porque depois eu quero... Tem muito tempo pra falar com o Pedrinho. Tem? Desaparecido o Pedrinho, né? Faz tempo que eu não vejo ele. Eu também faz tempo que eu não vejo o Pedrinho. Por que você estava desaparecido? Já que é pra emendar? Não estava desaparecido, não. Ah, Estava sim, senhor, trabalhando você tá muito. sumido. Sempre muito trabalho, sempre muito trabalho. Na verdade, eu tenho esse mau hábito de cada vez pegando mais e preocupações bastante também. Ah, tá bom. E começando a articular política um pouquinho. Isso ainda tenho que aprender bastante. Vamos às manchetes Jornais Brasil para a banca do Ivo, jornais, livros, revistas, Chip Xerox. E o Ivo, que pegou o Pedro de Sá no colo, tem que falar com o Ivo. Verdade, que falar com o Ivo, Ivo. Inácio, irmão dele, um grande parceiro Dá um bom dia também, pra trabalhamos. Grande Ivo, bom dia pra você, felicidades que essa semana você bata recorde de venda aí na banca. Se Deus quiser, muito obrigado aí, irmão Pedrão aí, estamos aí. Eu queria 2 perguntas, calma aí, é rapidinho. Peraí, cadê o TT? Calma, a ponte eu fiz aí pra Isso ele. já tá funcionando, né, Ivo? Vamos Já pra tá próxima funcionando. etapa agora. Eu vou fazer 2 perguntas, uma pra você e outra pra ele. Não me deixa nervoso aqui, calma aí. Tá bom, banca do É. Ivo. É. O louro morreu, né? Sim. Foi enterrado quando? Ontem. Ontem? Isso. À tarde? À tarde. 15 horas. 15 Mas horas. vem cá, então ele morreu de manhã e já foi enterrado já? Morreu sexta-feira, 11 horas da noite. Ah, 11 Não, horas na da sexta noite. não, no sábado às 11 da noite, enterrou no ontem sábado. às 15 horas. Ah, foi enterrado. Então Deus põe ele em bom lugar e tudo. É isso aí. Tá bom então. Pedrinho, agora é pra você, Pedrinho. Pois não. Será que esses 2 empresários, esses empresários, aqueles franceses mesmo, que vai para Uzi Minas, conta pra mim aí, porque vai ter uns 5, 6 mil empregos aí na Uzi Minas, tá? Um abraço aí, vou trabalhar aqui que a... Peraí. Dá licença. Repita essa pergunta aí, que até eu tô estranhando tudo isso. Tu tá estranhando? Eu tô estranhando, senhor. Ele fala, você esquece das coisas, hein? Eu esqueço. Eu tô com a idade, mas quanto mais a pessoa fala, eu gravo. A minha cabeça é um computador. Mas quem falou que ia ter 5 mil empregos? Você se lembra o que o Pedrinho falou aí, há um mês e tanto? Pedrinho falou isso? Falou aí, tem gravação sua aí, que ia vir os empresários aí, dá uma olhada na Uzi Minas. Você esqueceu disso, ô Luiz? Ou tu tá tonto porque o São Paulo perdeu? Não, eu tô tranquilo. O time de Operários ganhou e parabéns. Parabéns. Não, eu gosto da relembrança, porque o Pedrinho, ele gosta de relembrar também o passado. Pedrinho, Ivo, eu não falei de emprego, eu falei que a gente está trabalhando para trazer novos investimentos, tanto no que se refere a Uzi Minas, quanto na área do dique do Furadinho. Ô garoto, tem aí já quentinha aí, água quente tem aqui, tá? Ô amigo, tu escuta o cara ou vende a água, filho? Não é, aqui eu atendo todo mundo, graças a Deus. Isso aí, Olha, vende água bastante, que com esse sol as pessoas precisam ficar hidratadas, é isso mesmo. A água, inclusive, é o melhor remédio para evitar a gripe, melhor até do que a vacina. Toma muita água o dia inteiro que vai limpando o organismo. Então, Pedrinho, não é esses empresários franceses, não? Não. É Esse mais daí também pode ser. Na verdade, a gente tá ainda, não tem ninguém amarrado lá. Tá bom então, porque... Tá vendo, filho? Mas eu fico contente, né? Eu fico contente, né? Eu fico contente porque a Copebras, ontem eu trabalhei, tirei, graças a Deus, muito xerox, fichando muita gente na Copebras, refinaria vai começar parada, Isso aí é bom pro comércio, para todo mundo, prefeitura, geral, você tá me entendendo? Então eu fico já, aí o Pedrinho deve saber, ou ele tem mais, ou dois cartuchos na Ivo, vamos falar sério. O que o Pedrinho falou no passado não se escreve no presente, é isso? Não, nada disso. Como não, filho? Não, senhor, passado tem que gravar. Aonde, filho? Eu gravo tudo, amigo. Eu gravo. Então escuta aí, que eu nunca falei de 5 mil empregos, não, até porque seria irresponsável falar isso. Mas a gente está trabalhando para a retomada do emprego. Eu disse aqui que a minha meta principal atualmente é
gerar emprego em Cubatão. A gente tem que trabalhar para isso. O grande problema da cidade é o desemprego, a falta de oportunidade para as pessoas. Isso faz com que a economia da cidade fique mais atrapalhada também. Então, gerar emprego. Agora, número de emprego não dá para anunciar porque a gente não é a gente que cria, né? Não, viu, Pedro? Você sabe por quê? Porque eu falo isso assim, porque você sabe que a Usimina está depenada. Você sabe disso. Verdade. Né? É verdade. Então, tá eu falo as coisas, para o Ivo, o Ivo não sabe falar, o Ivo não tem estudo, o Ivo não sabe nada. Mas porque as coisas, eu sei que a Usimina está depenada mesmo. E se no início, se eles começarem a ativar, é 5, 6 mil homens mesmo. Tá bom. Porque está tudo desativado. Ó, uma prova. Meu engenheiro, vamos lá. Vamos lá, meu engenheiro. Vamos embora. Olha a hora. Vai, a Copebras. Estava tudo os chineses comprou. E já fecharam muita gente. E vai deixar uma Copebras novinha. Não é mais da Copebras, agora é outro nome. Isso, mas tava caindo de perna pro ar. Isso. Poxa, tá me entendendo? Então é isso. Mais gente aqui na cidade é melhor, mais emprego, o comércio fica contente, todo mundo fica contente. E eu vendo mais cap legal. É lógico. Eu sabia que ele tinha que dar essa deixa. Cap legal premiado. Essa tosse aí quase morreu aí. Olha, cap legal premiada na banca do Ivo. Como é que foi essa semana, Ivo? Diga pra gente. Nessa semana saiu no Extra um giro da sorte. Saiu, já é alguma coisa, pelo amor de Deus, querido. Tá? Mas tá tudo bem, graças a Deus. Isso é importante. Isso é importante. E o TT? TT, ele sabe que ele foi lá. Ele foi lá. Ele tá dando risada, ele sabe que ele foi lá. Não, agora ele tem que, sabe o quê? Conversar com o TT. Fala baixinho pra ele. Fala baixinho. Não, fichar mais umas varredorinhas aqui na avenida, né? Precisa. Umas mulheres desempregadas aí. E TT pode dar mais uma forcinha, né? TT tem coração bom. TT tem coração bom. Pronto, o recado já tá dado, o Pedrinho vai falar com o TT. Tá bom, então. Um beijo pra você. Vou encerrar agora. Um beijo. Pedrinho, fala com toda a franqueza que está gravado aqui, a banca cheia de gente, tem pessoas que estão escutando. Você é candidato a prefeito de Cubatão? Sou pré-candidato a prefeito de Cubatão. Pré-candidato a prefeito de Cubatão. Positivo. É verdade mesmo? Todo mundo está escutando aqui. Verdade. Está gravado na banca. Pronto, então tá bom então. Tá bom? Deus que dê saúde. E o TT é o principal. sabe disso, não? O TT sabe disso? Vamos botar fogo aqui na canjica. Liga pra ele, Ivo. Tu tem amigo do cara, pô. Liga pro TT. Tá? Meu Deus do céu, não adianta tu reclamar, não. Tu mexeu com a criança aqui e segura, tá bom? Então tá, deixa aí com o Pedrinho, nós vamos esmiuçar o Pedrinho hoje aqui. Ele tava sumido, não tava não? Ele? Muito trampo. Ah, é? Eu já dei uma ideia pra ele. Olha uma ideia. Pedrinho, fala aí, arruma 2, 3 banheiros aqui na avenida. Na avenida, banheiro aí público. Coloca uma entidade pra cobrar o banheirinho. Os chineses cobram R$2, pô. Pelo amor de Deus, os chineses. Tu entra num banheiro do chinês, tu tem que pagar R$2. R$2 pelo banheiro? Monta um aqui, 3 aqui, uma entidade aqui, ou ajudando aí. Se eu entro lá, eu tranquilo. Você tá me entendendo? Eu dei essa ideia pra ele, já um mês e meio tanto. Ele sabe disso. Tá bom, então? Obrigado. Banheiros públicos aqui, fica já um passo espetacular. Deixa comigo, vou perguntar isso aqui pro Pedro. Isso, pergunta pra ele e o prefeito. Tá bom. Tá bom, então? Tchau pra todo mundo. Fica com Deus aí. Tchau. Manda um abraço pro TT. Tá bom, então. Tchau. Tchau. Pedrinho, tem condições de fazer banheiro público na cidade ainda? O problema é o mau uso dos banheiros públicos, mas eu acho que tem que fazer também. Com a acho entidade que tomando as pessoas... conta, com a entidade tomando conta e tal. Alguma coisa tem... Não precisa ser com entidade, não. Eu defendo que a gente deve criar o zelador de praça, o zelador de alguns próprios públicos. É uma ideia que eu tenho, que eu acho que a gente pode resolver muita coisa, inclusive nessa questão do banheiro público.
Eu tenho uma ideia que eu já conversei com o Ivo uma vez e o dia que a gente tiver oportunidade a gente vai retomar. Acho que é possível e tem que ter um zelo maior para evitar a depredação até que as pessoas se acostumem a trabalhar. E é fundamental, o banheiro público tem que estar bem limpinho, bem cuidado, porque se você entra num lugar sujo, você não se preocupa muito em zelar por aquele lugar. Agora, quando está bem cuidado, todo mundo ajuda a cuidar. Isso, e tem alguém de olho, porque o peão já sai desconfiado. Sabe que a pessoa vai olhar o que tu fez lá, viu, amigo? E com câmerazinha na saída também, é bom, viu? A câmerazinha para saber quem que saiu do banheiro. Só na saída. Na saída, porque... fica senão da cadeia. Vídeo cacetado é sacanagem. Olha, a tribuna de hoje, para a Banca do Ivo, jornais, livros, revistas, chip xerox, Banca do Ivo, Ivo e o TT, tudo a ver. A tribuna de hoje. Manifestantes defendem governo ao redor do país. Muito bem, daqui a pouco vou pegar aqui o comentário. Diário do Litoral. Sabesp oferece 947 vagas de estágio em todo o estado. Teve uma pessoa da Sabesp conversando com o prefeito semana passada. Jornal Metro. Pró-Bolsonaro. A Folha de São Paulo. Atos apoiam Guedes e Moro e criticam Maia e o Centrão. Espalhados por 140 cidades. Manifestações tiveram pautas legítimas e democráticas, diz Bolsonaro. Ainda na mesma toada, o Estadão. Atos apoiam Bolsonaro e reformas. Maia vira alvo. E aí? Manifestantes defendem mudança na Previdência. Guedes e Moro. Protestos miram o presidente da Câmara. O Agora São Paulo. Siga 5 passos para aumentar sua renda na aposentadoria. Marcelo André já está fazendo isso. Valor econômico. Bolsonaro diz que parlamentares do Centrão precisam se libertar. Globo do Rio de Janeiro. Moradores protestam contra ações violentas da PM. E aí? Manifestantes também incluíram críticas a políticos do Centrão. Correio Brasiliense. Previdência pode deixar custo do piso básico para o bolso do trabalhador. Você fica muito bem informado com o Jornal da Cidade, 0 Hora de Porto Alegre. Polícia indicia dona de agência de viagem que deixou clientes no prejuízo. Olha, o que ela vendeu de passagem foi uma grandeza. Eu li a matéria, impressionante. Até para a mãe dessa dona aí, ela vendeu a passagem que não existia. Impressionante. Ela vai pro céu. A mãe dela, ela vendeu? Vendeu. Estado de Minas, por incrível que pareça. O Estado de Minas. Barragem em Barão de Cocais. Entenda os 3 cenários possíveis para o rompimento. As sirenes de emergência somente serão acionadas se queda de talude provocar o rompimento da barragem sul superior. São 2 assuntos que eu vou pedir aqui para os meus comentaristas, meu convidado, aliás, meu comentarista e meu convidado. 2 assuntos que eu vou falar já. A tarde da Bahia. Entre aspas, recado contra as velhas práticas, diz Bolsonaro. Só um recado. O Jornal do Comércio. Sérgio Moro elogia manifestações no Twitter e diz que povo na rua é democracia. Gazeta do Povo do Paraná. Brasil admite erros durante a missão da ONU no Haiti. Repita e complete. Brasil admite erros durante a missão da ONU no Haiti. Documentos mostram que a missão militar da ONU no Haiti, sob comando do Brasil, falhou nos métodos de abordagem de civis e em direitos humanos, informa Fábio Zanini. A missão, que faz 15 anos no sábado, dia 1º, deu projeção global inédita ao Brasil. Para a defesa, a atuação foi exemplar. E o Diário do Poder de Brasília, para terminar. Governo começa a limpar a administração de petistas ainda agarrados ao cargo. Vamos começar por essa manchete, Pedro de Sá. Governo começa a limpar a administração de petistas agarrados ao cargo, diz Cláudio Humberto. Tem muita gente agarrada ao cargo ainda, será? Em Brasília? Só em Brasília? A Gazeta do Povo fala sobre os erros do Brasil na ONU, meu querido. Olha, vou dizer uma coisa no pra Haiti. você, cara. O Haiti vive uma situação assim catastrófica, caos, né? Assim, apesar de todo esse problema da intervenção militar, Sim. ainda tem problema social lá que com os incidentes que tiveram de resolve. terremoto, de destruição de tudo lá é difícil. E lá É tem muito muita difícil. pobreza, É, muita favela também. Então, é muito difícil esse juízo que fizeram aí, qualquer intervenção, porque o militar, ele não tem a mesma... A abordagem militar é uma coisa, o civil é outra. É completamente diferente, né? Então, e eles estão lá em terra estranha, estão lá para tentar criar alguma segurança mínima. Essa avaliação que se faz, eu acho que é meio complicada de você fazer numa condição, naquela condição. Porque, apesar de tudo, existe o risco para eles também, porque existe gente contra o governo, existe grupo separatista, existe um monte de coisa, entendeu? Olha, no estado de Minas, a barragem lá de Barão de Cocais, Pedrinho, e aí, como é que fica essa situação? Se fosse nós aqui, Deus que me perdoe. Que situação, Pedro? Fala para mim. Não, a situação do escorregamento, do risco do rompimento do Tá bloco, longe lá. cair naquela lagoa que tem embaixo, a vibração produzir o rompimento da barragem, é uma situação nova.
Eu só espero que não esteja servindo mais para concentrar o foco num lugar só e outros lugares estarem com problema também. Essa questão das barragens se mostrou uma tremenda irresponsabilidade na forma da operação e principalmente na gestão do problema. Então Mariana não gerou nada de consequência, aconteceu de novo em Brumadinho. Agora tem um foco muito forte nessa expectativa lá em Barão dos Cocais, mas é uma alerta permanente, não tem dúvida nenhuma. Então, que era para sábado, que está se movimentando. O talude lá está um caso sério. É um talude bastante... Eu vi as matérias lá, olha, impressionante. E só para terminar esse bloco dos jornais, essa questão de ontem, né? Para mim, o Bolsonaro, lógico que ele gostou, que ele viu, é óbvio. Mas quando ele abre aqui, aspas, recado contra as velhas práticas, diz Bolsonaro, dos atos, você também concorda com o presidente? É um recado? Eu acho que foi um recado pequeno até. Eu acho que nós temos um problema sério com o presidente da Câmara. Ele, de fato, representa a velha prática da troca, do colocar menos importância naquilo de fato que a população está procurando. Então, quando ele rebaixa os projetos do Moro, por exemplo, que a maior referência que nós temos para um estágio inferior, é uma demonstração clara de falta de percepção, de falta de leitura da vontade popular. O Bolsonaro, ele costuma se perder nessas tuitadas que ele dá. Então, a gente tem tudo que ele fala, tem que ser olhado com uma certa precaução. Mas eu acho que foi um recado, não tem dúvida nenhuma. Um recado pequeno ainda. Eu acho que é um recado pequeno. Algum comentário? Oi, não, eu acho que eu tenho essa mesma impressão que o Pedro em relação a essa percepção aí da vontade popular. Muitas vezes a vontade e a busca da imposição do corporativismo político legislativo acaba sobrepondo a vontade e falta essa cegueira daquilo que o Brasil precisa caminhar. E ontem eu acho que as pessoas foram para a rua em razão disso, né, de lutar isso. As pessoas não estão percebendo. Nós passamos aqui muito tempo, Luiz, falando que o Brasil vivia um momento novo, que o Brasil tinha essa cultura sistemática da corrupção, quer dizer, agora esse novo governo se implantou porque vendeu essa ideia de que você tem que lutar contra isso, e agora começa o enfrentamento de fato, quer dizer, de você começar a mostrar que essa prática aí da composição de governos ainda, que os governos pagam caro por isso, porque acaba compondo com gente e depois não consegue nem organizar o time para trabalhar por conta desse monte de compromisso que tem com essa associação política aí, né? Sim. E quem paga o preço é o povo. Agora, eu acho que o legal dessa história toda é essa visão clara que a comunidade está vendo, assim, a sociedade está vendo, a imprensa está trazendo isso. Né? Então, pode julgar. Por isso que ontem o Centrão e o Maia foram foco bola da vez lá na exposição pública, aí está pagando o preço disso na rua. Não tenha dúvida, são 9h46 da manhã. Eu vou um rápido intervalo, na volta tempo, Pedro Dissá vai dizer por que ele não foi junto com os franceses. Ele que tem um francês fluente, Pedro Dissá, sabe falar ça la même chose, au revoir, monsieur, merci beaucoup. Não é verdade? Por que ele não... Je ne parle pas bien français. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Tá vendo? Não falei pra você. Eu quero saber porque o senhor não foi lá. Eu e nosso amigo. Já que está afiado no idioma, faltou você no local. Faltou só... Onde eles eram? Vamos tirar. Aí eu quero saber que tu... Nem eu sei o que eu falei. O rápido intervalo, a gente volta já. Por que Pedro Dissá, o seu fluente francês, não estava lá na reunião do CID-CIES? Por quê? Ele vai responder depois do intervalo. Estamos apresentando Jornal da Cidade. Apresentação Luiz Roberto. ZYU 797 FM 92,5 MHz. Há mais de 2 décadas cuidando de sua saúde com muito carinho. Agora contamos com o Plano Saúde Total. Um plano completo, saúde mais odontologia, a um custo-benefício que você e sua empresa só encontram no Plano Santa Casa Saúde. O melhor plano com o maior hospital da região. Ligue agora, 13-4007-2250. 13-4007-2250. Plano Santa Casa Saúde.
Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. Oferecimento ASIG, promovendo o comércio de Cubatão. Valorize o comércio da cidade. Administração, Presidente Geraldo Freitas. Esta meia hora tem um oferecimento da Clínica Médica Eficaz. Avenida Henry Borden, 400. Você precisa de um atendimento de urgência e não sabe onde ir e com preço ao seu alcance? Então vá à Clínica Eficaz, a mais eficiente clínica médica popular da cidade. Atendemos vários convênios. Na Eficaz você encontra clínica geral, pediatria, ortopedia, geriatria, urologia, vascular, psiquiatria, oftalmologia, ginecologia e todas as clínicas que você precisa. Fazemos exames laboratoriais. Quando você precisar de um atendimento rápido e eficiente, Clínica Médica Eficaz. Avenida Henry Borden, 400. Telefone 3379-0225. Em breve, o Guarujá será atendida pela Clínica Eficaz, a clínica popular da cidade. Eu sou objetivo, eu sou objetivo. Aqui eu sou mais. Força no ensino, sucesso na vida. Aqui eu cresço mais. De olho no futuro, eu sou objetivo. Aqui eu sou mais. Objetivo, aqui aprendo mais. Objetivo, aqui eu sou mais. Objetivo, eu sou objetivo. Você sabia que Cubatão tem uma clínica veterinária aberta 24 horas de segunda a segunda? Isso mesmo, a Clínica Veterinária Bandeirantes, com a direção da doutora Tati, é a única com atendimento 24 horas. E o melhor, atendimento com especialistas, consultas, internações, exames, cirurgias, raio-x, vacinações, tax-dog, banho e tosa e muito mais. Clínica Veterinária Bandeirantes, aberta 24 horas. Direção doutora Tati Veterinária. Rua Brasília 201, Jardim Casqueiro. Telefones 3364-1332 ou 98181-1323. Clínica Veterinária Bandeirantes. A clínica 24 horas de Cubatão. Você procura extintores com qualidade e garantia? Então procure a E-Ambiental. A E-Ambiental Extintores é uma empresa registrada no Inmetro e no CREA. Os serviços técnicos são realizados seguindo normas e procedimentos de segurança e qualidade. Todas as atividades da empresa e nossa estrutura contam com novos e modernos equipamentos e manutenção de mangueiras de hidrantes com alta qualidade para o mercado. Seja na indústria, no comércio ou em sua residência, a E-Ambiental está sempre disponível para melhor atender você. Faça sua consulta pelo telefone 3372-2169. E-Ambiental, sua melhor opção em qualidade de extintores. CADES, o seu centro de atenção à saúde, homeopatia, nutrologia e acupuntura, você encontra no CADES, o seu centro de atenção à saúde. Rua Visconde de Cairu, 245, Campo Grande, Santos. Telefone 3251-6446. Jornal da Cidade. Na Clínica Dentária do Dr. Edson Cambaúva, você tem carinho e atenção no atendimento. Com sua equipe especializada em implantes dentários, você faz o seu orçamento. São 35 anos de qualidade em ortodontia, implantes, estética e prótese. Estética e saúde oral para melhorar sua qualidade de vida é a nossa especialidade. Clínica Dr. Edson Cambaúva, há 41 anos atendendo a você, na Avenida 9 de Abril, 2245. Fone 3361-5220. 3361-5220.
Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Visite o nosso site www.sintracomos.org.br. Conheça as vantagens de ser um associado usuário do Sintracomos. Informações através do fone 3878-5050. Administração: Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. No projeto 10 em 1, a sua festa é muito mais. Venha fazer a sua festa conosco. O projeto 10 em 1 tem todas as facilidades que você precisa para realizar sua festa. Espaço Kids com brinquedos eletrônicos. Buffet completo com qualidade que você já conhece. Faça seu orçamento. Projeto 10 em 1. Avenida Joaquim Miguel Couto, 405. Telefone 3372-5026. Ou pelo WhatsApp 98180-9290. Projeto 10 em 1. O seu espaço Kids para festas. É nos momentos mais difíceis que você precisa ter com quem contar. Por isso, a Ozan trabalha há mais de 50 anos para garantir o apoio que você merece. Faça um plano Ozan e tenha certeza de estar preparado para todos os momentos da vida. Conheça também o nosso plano empresarial, que oferece tranquilidade e confiança para os seus colaboradores. Visite a nova unidade em Cubatão, na Avenida Martins Fontes, 125, ou ligue para a nossa central de atendimento 3228-8000. Ozan, em respeito a você. ABS Empreendimentos Imobiliários. O seu imóvel com facilidades está na ABS Imóveis. Avenida Martins Fontes, 561. Fone 3361-2486. E na Avenida Brasil 97, no Casqueiro. Fone 3363-2089. Administração Wagner Moura. Dicas Pet com a doutora Tati. Oferecimento: Clínica Veterinária Bandeirantes. A sua clínica 24 horas com especialistas. Rua Brasília 201, Jardim Casqueiro. Telefone 3364-1332. Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes. Aqui é a doutora Tati, veterinária, que está falando. E lá vai mais uma dica bem bacana para vocês. Tomem cuidado com obesidade. Às vezes a gente acha que gatinho bonitinho, ele é gordinho, o cachorrinho gordinho é bonitinho. Não, gente, tomem cuidado. A obesidade pode trazer diversas coisas ruins para o seu pet. Uma delas, doenças como diabetes, sobrecarga de articulação, o animalzinho pode ficar com problema osteoarticular, entre outros probleminhas. Tá bom, gente? Vamos ficar atentos e fazer uma alimentação balanceada. Um beijo. Você sabia que Cubatão tem uma clínica veterinária aberta 24 horas de segunda a segunda? Isso mesmo, a Clínica Veterinária Bandeirantes, com a direção da doutora Tati, é a única com atendimento 24 horas. E o melhor, atendimento com especialistas, consultas, internações, exames, cirurgias, raio-x, vacinações, tax-dog, banho e tosa e muito mais. Clínica Veterinária Bandeirantes, aberta 24 horas. Direção doutora Tati Veterinária. Rua Brasília 201, Jardim Casqueiro. Telefones 3364-1332 ou 98181-1323. Clínica Veterinária Bandeirantes. A clínica 24 horas de Cubatão. Jornal da Cidade. No mercado há 22 anos, o CIEM oferece cursos técnicos de enfermagem, meio ambiente e segurança do trabalho. Especializações para técnicos da área de enfermagem e segurança. Treinamentos para atender às necessidades das empresas, de acordo com as exigências legais. Contamos com uma equipe multiprofissional para assessorar a sua empresa. CIEM, Escola Politécnica de Cubatão. Avenida Joaquim Miguel Couto, 353 Centro. Telefone 3361-6065 e 3372-5988.
Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. Oferecimento CADS, o seu centro de atenção à saúde. Homeopatia, nutrologia e acupuntura você encontra no CADS, o seu centro de atenção à saúde. Visconde de Cairu, 245 Santos. CISPUC, Sindicato dos Servidores Públicos de Cubatão. Administração Jorge Daniel, um sindicato sempre ao lado do servidor. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. Oferecimento Banca do Ivo, há mais de 50 anos, levando a notícia e a prestação de serviços a você. Avenida 9 de Abril, 2081, em frente à Caixa Econômica Federal. CIEM, Escola Politécnica de Cubatão. Há 22 anos no mercado, o CIEM oferece cursos técnicos de enfermagem, meio ambiente e segurança do trabalho. Avenida Joaquim Miguel Couto, 353, no centro de Cubatão. Fone 3361-6065. Colégio Objetivo. Conheça o sistema de ensino do Objetivo. As melhores cabeças estão no Objetivo. Praça Independência 636 e Rua Jornalista Donato Ribeiro, 253. No Objetivo, eu aprendo mais. E Ambiental, sua melhor opção em qualidade de extintores. Seja para indústria, comércio ou em sua residência, a E Ambiental está sempre disponível para melhor atender você. Faça sua consulta pelo telefone 3372-2169. E Ambiental, a qualidade em extintores. Ozan, em respeito a você. ZYU 797 FM, 92,5 MHz. Estamos apresentando Jornal da Cidade. Apresentação Luiz Roberto. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Luiz Roberto. Bom dia para você, 9h59, mais 40 segundos. Obrigado pelo carinho, pela atenção com o Jornal da Cidade, diariamente necessário. Estamos recebendo hoje a visita do nosso querido vice-prefeito, secretário de Planejamento, Pedro de Sá. A pergunta ficou no ar, na saída do intervalo, muita gente ligando. Quero mandar um grande abraço, meu amigo Zequinha, aqui da empresa de táxi e tal. Manda um abraço aí pro Ivan Dobrando, um grande abraço, os dois vão se encontrar, vão bater um papo, isso é importante. O Pedro, a pergunta que ficou no ar, né, com o seu fluente francês, o senhor não foi naquela visita da terça-feira passada aqui no Sidiciesp? Por quê, Pedro? Já na quarta-feira nós perguntamos isso também para o pessoal do Sidiciesp. Falaram que mandaram um convite para você. Eu não recebi o convite e... Extraviou? Não sei o que aconteceu, mas eu de fato não fui avisado da visita. Acho que era fundamental, porque se tem alguém que tem se dedicado a buscar atração de investimentos para a cidade, tem sido eu, lá na função de secretário de Planejamento, tenho me dedicado demais, conversado com todas as indústrias, porque considero isso fundamental. Fiquei muito triste de não ter participado, mas tenho certeza que essa é uma primeira visita e que não vai faltar oportunidade da gente construir alguma coisa junto. Agora, lamentei não ter comparecido. Fiquei sabendo depois pelo secretário do Emprego. Então, eu queria saber o seguinte, em relação ao secretário da Indústria e Comércio, é o mesmo? Emprego, Indústria e Comércio. É a mesma coisa. Agora, desenvolvimento sustentável. Isso. Pedro, tu sabe que assim... Estranho, hein? Não é que eu critiquei, eu digo o seguinte, que algumas entidades da cidade aqui, eu digo que está faltando um pouco todo mundo apontar para começar a remar para o mesmo lado. Porque existem várias ações isoladas. Às vezes a associação comercial faz uma ação, a Câmara vem com um outro dispositivo fora de contexto para um novo discurso, o Ciesp busca uma outra coisa. Parece que está cada um no mesmo barco remando para um lado diferente. Falta alguém chamar e gritar o seguinte: olha, temos que remar todo mundo do mesmo lado, viu? E vamos para lá e apontar o destino. Porque numa cidade que tem característica totalmente industrial, que nem a nossa, que tem essa vocação, e aí o Ciesp propôs esse evento de maneira pública. Sim.
mas também não envolveu muita gente, viu? Porque é o seguinte, eu sei que o Geraldo não foi, da Associação Comercial, o Pedro está dizendo que não foi, quer dizer, muita gente faltou, e parece que ficou meio fechado isso, né? Principalmente no mês da indústria, sábado agora foi dia da indústria, e nós já tivemos grandes eventos aqui no período da indústria. Nossa, tinha a Olimpíada da indústria. Olimpíada da indústria. Era uma Então, então, assim, parece que ficou meio isolado essa ação. Você teve essa percepção? O que você acha desse momento aí? Está faltando isso, Pedro, na cidade? Por que falta de falta líder? Falta alguém dizer isso? Perfeito o seu entendimento. Parece que você está dizendo que falta um capitão nesse barco. Exatamente. Então, talvez seja isso mesmo. Falta foco, falta direcionamento, falta envolver sempre todas as pessoas que têm algum interesse no assunto para que os eventos tenham maior possibilidade de sucesso. Então a gente acaba vivendo de ações isoladas. Eu, inclusive, às vezes sinto isso também. Lamento demais, porque eu acho que, principalmente nesse assunto de atrair investimento e gerar emprego na cidade, é fundamental. As paradas, elas resolvem situação momentaneamente. Elas são um paliativo para a pessoa que está sem ter a sua renda, elas resolvem por um tempo. Mas a gente precisa gerar oportunidades permanentes e isso está faltando uma concentração de esforços, todo mundo trabalhar na mesma direção. Ainda no mesmo contexto, eu queria saber o seguinte, hoje, eu vi uma nota na tribuna, viu, Luiz? Que começa uma abertura, a inscrição para o seminário lá, a região em pauta, né? Como é que Cubatão está integrado nesse processo ainda? Vocês vão se inscrever, esse projeto? A gente tem essa questão portuária também aqui, como é que está isso? Vamos se inscrever, vamos participar? Como é que está a integração nossa com a cidade? Ou não tem envolvimento? Em tempo de megapolo que nós temos aqui. Então, eu acho, inclusive, que essa região em pauta é uma evolução do megapolo. Sim. É uma proposta, eu acho, bem bacana da tribuna de discutir os temas. Mas no outro contexto, eu participei intensamente no primeiro ano de mandato, quando a gente discutiu mobilidade urbana, discutiu as questões da saúde regionalmente, discutiu a segurança pública, quando o Condesb tinha uma coordenação do Mourão, e isso acabava envolvendo mais as prefeituras nessa discussão proposta pela tribuna. Eu acabei, por diversas razões, me afastando de uma certa forma dessa discussão, de participação dos temas, e hoje não estou envolvido. Eu acho que essa seria uma proposta interessante, por exemplo, para a SECOM, ela deixar apenas de ser uma divulgadora de notícias e sim um alerta, uma antena ligada para colocar a gente nos assuntos que são importantes. Então acho que esse teu alerta que você acendeu, essa luzinha amarela, acho que vale de fato para o governo se articular para participar das discussões que envolvem problemas regionais e para que a gente tenha uma participação mais efetiva, que a gente opine nos assuntos para que eles não fiquem na metade do caminho. Olha, o meu querido Leandro lá do Beislara, sempre atento, e estava falando uma coisa aqui interessante para mim, Luiz. O Pedro já tinha anunciado a Ambev, que viria para cá e tal. Tem mais alguma empresa, Pedro, se instalando em Cubatão que a gente possa ter uma oportunidade? Ainda não. A Ambev como é que está? A Ambev a obra está em fase de conclusão, até o final de junho deve estar concluída a obra. Também eles têm uma preocupação com a obra que o município está fazendo ali nas ruas do entorno, mas está tudo resolvido, isso daí não tem nenhum problema. Você lembra que, né, já falando da Ambev ali, a gente cobrou aqui, acho que de alguém por telefone, exatamente essa questão da obra de entorno, porque assim, qual é o impacto que vai criar naquela única saída do Jardim Casqueiro? O conflito que vai gerar ali do aspecto urbano, do dia a dia, da mobilidade das pessoas, com essa entrada daquela monte de empresa que tem com caminhão. Não vai dar problema, Pedro, isso? Não participei de nenhum estudo sobre essa questão do impacto viário que vai acontecer. Mas não vai acontecer? Inclusive, andei vendo que tem uma obra lá em frente à Rua Carlos Gomes, que talvez seja um acesso para Anchieta, para poder dar um alívio e desviar. Eu acho que seria muito inteligente se tivesse uma rotatória, igual tem o Bigode lá em Santos, no São Manuel, se tivesse alguma coisa semelhante ali para aliviar o fluxo na região da saída do Casqueiro, ninguém tem que voltar até onde volta hoje. Talvez seja um caminho. Não tem que avisar? Tudo tem que ser avisado. Não passou nada disso no planejamento,
Mas... Uma obra daquela... E na Secretaria de Obras? Com todo respeito. Na Secretaria de Obras, com certeza passou. Passou? Aí tem a questão tem o estudo de impacto de vizinhança, que teoricamente vai fazer uma análise das consequências desse impacto viário, mas a tendência, aquele espaço naturalmente é para isso daí. Agora, o que precisa ser resolvido é a questão da saída do casqueiro para pegar a Anchieta. Não dá para ficar jogando todo mundo na marginal a vida inteira. Pedro, porra. Então, e no viaduto lá continua errado a questão do fluxo e isso precisa ser resolvido. E quem vai resolver, Pedrinho? Quem? Boa pergunta. O governo precisa definir quem vai tratar desse assunto. A princípio deve ser a CMT que está tratando e a Secretaria de Obras que faz a aprovação dos projetos. Ô Pedro, deixa eu emendar aqui, Luiz, me permita aqui. É assim, tem reunião de secretariado para toda segunda-feira. Não tem. Não tem mais? Não. Não, então talvez seja isso, porque assim, uma obra daquela, uma intervenção daquela, a Ecovias, eu digo assim, a Ecovias é uma empresa que usa Cubatão de passagem, no meu ponto de vista, né? Cubatão de passagem. Não tem muito respeito aqui pela nossa cidade, não, porque não consegue enfrentar. E quando, Quem tem respeito por Cubatão? Quando a Ecovias, quando é chamada para discussão. Além dela. Quando é chamada para discussão, sai de lá e joga para a Artesp, joga para quem quiser que seja. E às vezes, numa canetada de uma vontade, de uma hora para outra, faz a obra que quiser aqui na cidade, quando dá vontade. Então, de novo, acho que é um problema histórico nosso dessa questão da interlocução com essa empresa que parece que Cubatão é só o tapete, passa em cima. Discordo, Marcelo. Discordo, não é assim. A Ecovias, de fato, deve satisfação para a Artesp. Tudo que se propõe tem que ser tratado junto à Artesp, porque a Artesp é quem homologa as decisões. Por exemplo, a passagem do viaduto lá, o segundo viaduto novo lá do Casqueiro, que não assume nem desassume. Não eles estão aguardando, de fato, a Artesp se manifestar sobre isso. Pô, mais 2 anos. O DE, então, o que está faltando, talvez, seja um pouco mais de gestão, apesar do prefeito ter frequentemente ido à Artesp para discutir esse assunto. Mas falta objetividade nas discussões, isso não tem dúvida nenhuma. Mas a Ecovias tem sempre sido atenciosa e propositiva nas discussões. A gente esteve recentemente lá, tratando do trevo da Ilha Caraguatá. Eles não têm sido omissos, eles têm limitações, mas eles têm sido parceiro do município em diversas oportunidades. Lembrando que eles são um concessionário de uma rodovia que cruza o município. Mas eu acho que exatamente e como concessionário, eles devem diretamente resposta ao gestor da concessão, que é o Estado, via Artesp. Então, a gente tem um bom diálogo com a Ecovias, eles fazem algumas coisas a favor do município, mas a gestão de como intervir nesse procedimento de viaduto, de sinalização e a questão do fluxo viário é uma questão que não compete exatamente à Ecovias. Compete ao município e ao Estado uma conversa melhor. Um exemplo, já que ele falou isso, a gente reclamou aqui muito, semana passada aqui, do acesso para o Casqueiro agora. Porque, assim, eu digo o seguinte, parece que a Ecovias, quando não interessa, ela empurra a bola para a Artesp. Essa é a clara impressão que eu tenho, que ela não quer nem se esquiva do problema. Ou às vezes é questão de competência mesmo. Mas só que é o seguinte, o impacto que ela causa nas cidades que ela atua, ela tem uma responsabilidade sobre isso. Um exemplo, em Diadema, por exemplo, construíram 11 praças, né, numa articulação com o município, para compensar o dano que ela causa ali com o que ela joga de trânsito por causa do fluxo viário que tem, né? Então, essa impressão. A questão do Casqueiro está em andamento ali, que ali está quase intransitável. O que cabe uma cobrança para a Ecovias, por exemplo, é a buraqueira que está lá no trevo. Então, isso cabe uma cobrança, porque é dentro do trecho que está na concessão. Isso é indiscutível. Abrir o buraco, eles tinham que tampar rápido. E a qualidade dos asfaltos aqui que cruzam, na própria Anchieta, tem diversos trechos com buraco, coisa que não se admite para a condição de tráfego numa estrada que tem o volume, a intensidade de tráfego que tem. Deixa o Maurício falar sobre isso aqui. Raposo, passei hoje lá pelo trajeto lá que foi feito jogaram uma massinha lá, mas meio gato, né? Ficou tipo capivara, né? Como a gente fala, nosso colega, ficou um serviço meio capivara. O serviço meu capivara que fizeram mesmo ali. Eu concordo plenamente com o Maurício aqui.
Você só reforça o que eu estou falando, no sentido de Deus, que a gente precisa ter atenção com as coisas que estão na cidade. Agora, além dessa questão dos buracos, uma segunda questão que a gente pode imputar à Ecovias e que ela tinha que solucionar é aquela lagoa que fica no entorno do viaduto, aquela curva que já é da alça de acesso concedida e que eles têm que achar uma solução para o sistema de drenagem, nem que seja passar por baixo do trilho para jogar água no mangue, alguma coisa eles têm que fazer. Então, estas são questões tratadas com menos importância ou com menos atenção pela Ecovias e que cabem cobrança em relação à Ecovias. Quem é que fala com a Ecovias? Quem é que fala com a Ecovias no governo? Minha mãe. Todo Luiz mundo fala. Não. Minha mãe. Quem está indo aqui é minha mãe. Olha, o Luiz Carlos de Andrade pergunta para o Pedro se ele fosse prefeito, o que ele faria pela cultura. O Luiz Carlos de Andrade, não, desculpa. O Luiz Carlos, maestro Luiz Carlos Araújo. Pergunta para o Pedro se ele fosse prefeito, o que ele faria pela cultura da cidade. E por que ele não foi no desfile? Sentimos sua falta. De fato, eu não fui no desfile, porque eu acho que é uma forma como ele foi... aconteceu, sem a gente dar apoio efetivo para bandas e fanfarras das escolas, em plena greve, professor não preparou aluno, então foi uma forma atabalhoada de fazer desfile, sem buscar a participação e o empenho, o interesse dos professores. O desfile, para mim, tem que ter um aspecto de formação cidadã. Esse desfile, especificamente, foi muito mais um ato de teimosia do que um ato de formação cidadã. O desfile tem que ser uma coisa que dá prazer. A gente se divertia quando era criança desfilando. E hoje em dia foi um ato quase que de autoritarismo. Então, por isso que eu não fui. É o meu protesto velado em relação à forma como as coisas foram organizadas. Mas eu sou plenamente a favor do desfile. E no que se refere à cultura, continuo fazendo, buscando apoio, buscando patrocinadores, tentando incentivar ações que valorizem a cultura do município, como fiz durante o tempo que fiquei na secretaria. É o que eu falei, pela primeira vez, como na Paixão de Cristo, agora no Caminhos da Independência, que vai ter em setembro, quando incluí no Circuito Cultural Paulista um grupo de Cubatão. Então, eu promovi algumas ações. E outra coisa, a discussão de uso dos espaços públicos. O Ivan da Conceição tem uma série de projetos, o uso ali da Praça Afonso Schmidt, que é uma praça que está quase abandonada, a busca de utilização de espaços ociosos para o movimento cultural, para os grupos culturais da cidade. A gente tem um monte de lugar que está largado, abandonado. A própria Estação das Artes, por exemplo, talvez se a gente entregasse para o movimento cultural, ela estaria muito mais bem cuidada do que o que está acontecendo lá, que se rouba a janela, rouba tudo, e a gente passa na rua e vai assistindo a degradação do que está de um espaço que é público. Olha, são 10h15 da manhã, a dona Maria José ligou para cá, não sei se ficou de ligar de novo, não ligou ainda, e queria saber o negócio da aposentadoria dela e tal. Dona Maria José, já dei o telefone para a senhora. Se a senhora quiser falar com o Pedro, a senhora já pode falar, porque falar pelo celular também já não dá, né? Olha, o Fernando Dias, grande Fernandinho, lá do Rubens Lara, tá mandando um abraço para você, tá dizendo aqui, olha, bom dia, meu amigo, hoje a partir das 13 horas teremos técnicos da CDHU, realizando diversos tipos de trabalhos. Podem vir outros bairros também. Muitos do conjunto Mário Covas, Bolsões estão começando a receber a carta do cartório. Pô, pede para vir aqui, pô. Então, o CDHU já está, antes que se... Da regularização fundiária, acho que exatamente... Sim. Acho que é isso que ele está falando aqui. O Fernando tem sido um parceiro, a gente tem conversado bastante. Eu vou procurar saber o que o Fernando está sugerindo aí para poder colaborar. Diversos e essa trabalhos, questão da regularização fundiária, a Secretaria de Habitação tem feito bastante esforço para poder entregar documentos de propriedade. Mas eu vou descobrir o que o Fernando está propondo. Trabalhos para mim é reparo. Que está acontecendo. Lá no Rubens Lara tem uma empresa fazendo uma série de reparos, tem a questão dos aquecedores solares que deram problema, não funcionaram. Enfim, tem de fato que... Eu vou ver com o Fernando o que é e a gente vai conversar. E muito bem. Por favor, vamos ligar para a prefeitura, que estão me pedindo para me ligar aqui para a prefeitura. Paulinho, eu vou ligar para a prefeitura. Pera aí. Coloca no ar aí. Pera aí. É porque tá sem telefone. Amigo, entenda o espírito do âncora, filho.
Vamos ligar de novo, faz favor. Vamos ter que achar alguém na prefeitura. Quanto tempo vai isso? Porque tá 10 dias, filho. Isso, 10 dias. Tá bom assim? O Paulinho falou, como é que eu vou fazer? Desse assunto eu não posso, eu me recuso a falar. Eu já falei qual é o problema. Entrar em contato com a prefeitura, Paulo. Eu já falei qual é o problema. Pedro, o cara tá chateado. Eu quero resolver um negócio o cara da prefeitura também, que precisa ligar pro setor, conversar com as pessoas e não consegue também. Então, usa o celular próprio, é isso aí. Não dá, pô. Brincadeira, Pedro, tá demais a coisa, hein? Alguém da Quem é que responde da prefeitura? Eu pedi uma agenda com o Henrique Meirelles. O pessoal lá. Mas não tem. Estão ligando do celular pessoal para tentar uma agenda com o Henrique Meirelles, que eu quero conversar com o secretário de Estado sobre o desenvolvimento da nossa cidade. Mas quem é que resolve isso? Por favor, Pedro, fala aqui pro Paulinho lá. A Lucidalva, fala. É com a Lucidalva? Porque o seu departamento de telefonia é subordinado à SEGES. Você pode responder. Ou a Lucidalva ou o Diego, que é o secretário adjunto, devem dar uma informação sobre isso. Meus filhinhos, diria o Silvio Luiz. Olha, Pedrinho, o Rubens está falando aqui. Pedrinho, acabou o encanto com esse governo? Cada um por si e Deus por todos? Que isso, filho? Cada um por si, Deus por todos, não. Continuamos todos trabalhando pela cidade. Eu continuo, sempre me coloquei à disposição e continuo conversando com o Ademar a respeito disso, profissionalmente. Inclusive, pessoalmente, eu entendo que eu devo uma satisfação à população e, como vice-prefeito, tenho que fazer tudo o que eu puder para que este governo dê certo. Agora, muitas coisas que eu faria de outra forma me levam a propor um projeto político alternativo. Sua pergunta. Mas você acha que você está isolado no governo, Pedro? É isso? É isso que eu entendi também. Eu não disse que eu estou isolado no governo. Eu disse que eu faria diferente e que eu muitas coisas em muitos lugares... Não te ouvem? Não me ouve, com certeza. Então é isso. Isso é líquido e certo. Por que não lhe ouve, já que o senhor é vice-prefeito e secretário de planejamento? Sabe que às vezes eu tenho saudade de uma frase que o prefeito dizia na campanha, que é que Cubatão vai ter 2 prefeitos. Naquela época, eu dizia para ele o seguinte: eu posso cuidar muito bem e ajudar muito na questão operacional da prefeitura, pelo conhecimento que eu tenho, e você se dedica à parte política. A partir do momento que isso se perdeu, que o foco do desenvolvimento operacional tomou outros caminhos, no meu entendimento, a gente deixou de realizar muito mais. E a gente trabalhou em direções opostas. Isso foi muito ruim e a gente busca sempre encontrar algo que nos coloque na mesma direção. Mas eu estou para colaborar e fazer tudo o que eu puder, mas lamento que muita coisa que eu faria de jeito diferente, eu entendo que podia ter resultados melhores e não foi aproveitado. Essa fala do Pedro, queria pegar dona, porque eu vou dizer o seguinte, eu tenho Pedro está me surpreendendo hoje. Eu tenho exatamente essa impressão. E até numa conversa, e os nossos pontos de vista aqui têm apontado isso, porque é o seguinte, eu acho que politicamente o prefeito teria que cuidar da cidade. Cuidar da prefeitura é uma outra coisa. Quando você olha para dentro da prefeitura, a parte de estrutura, de organização, é a ferramenta que vai te trabalhar. Mas você precisa liderar a cidade. E isso, eu acho que talvez falta encaixar isso. Eu, pelo menos, você viu que na minha fala aqui da questão do capitão, é exatamente essa minha percepção. Porque às vezes o prefeito olha para dentro para tentar cuidar dessa parte operacional e da prefeitura e não consegue uniformizar, chamar a cidade para o grande pacto que todo mundo quer fazer. Sim. Isso parece que é o fato, é o momento que a cidade está atravessando. Então, é exatamente isso. E assim, eu fico triste porque todas as vezes que eu fui chamado, eu contribuí efetivamente para o sucesso. Na questão da saúde, quando a gente entrou num caos total, porque ficou sem contrato, porque tinha um problema de relacionamento entre secretaria e os funcionários em geral, eu fiz uma intervenção que, sem dúvida nenhuma, resultou num processo de retificação de caminhos e que gerou abertura de hospital, com a minha participação. Não quero dizer que eu fui o responsável por isso, mas eu tive uma participação efetiva na melhoria das condições de saúde no final de 2017.
Na educação, eu aceitei o desafio, enfrentei com apenas 3 pessoas. Na estrutura inteira da Secretaria de Educação, eu tinha 3 pessoas que eu indiquei para colaborarem comigo. O resto era a equipe do secretário anterior, que eu trabalhei dentro do possível para produzir algum resultado. Agora, isso foi um dificultador, mesmo assim, a gente evoluiu. A questão, por exemplo, da Caixa de Previdência, muito servidor não sabe disso, mas há um tempo atrás, o superintendente queria acabar com o plano de saúde, porque não tenho mais condição, está devendo, e eu bati o pé dentro do governo e falei o seguinte: a prefeitura deve para a Caixa uma montanha de dinheiro. Se parar o atendimento de plano de saúde, eu sou o primeiro a processar o superintendente por deixar de atender o servidor público. Muita gente não sabe disso, mas são ações efetivas para que o governo não desmontasse por atitudes que seriam trágicas para o município. É da responsabilidade do superintendente da Caixa, já que você falou no assunto, cobrar esse valor devido à prefeitura, porque na realidade do servidor é cobrado isso. Então a prefeitura tem que simplesmente repassar. Sim. Cabe alguma responsabilidade jurídica do presidente, do superintendente da Caixa em relação ao município? Existe um parcelamento sobre isso, a prefeitura está honrando o compromisso do parcelamento. Agora, a partir do momento que você tem um crédito gigantesco, você não pode dizer, não vou fazer mais porque não tem dinheiro. Ou a parcela tem que ser negociada para ampliar o valor, para poder garantir a sustentabilidade do plano, ou o modelo de plano de saúde que é oferecido para o funcionário tem que mudar. O que não dá é para dizer, não tenho mais dinheiro, vou cancelar o plano de saúde. Isso é totalmente sem sentido e sem noção, mas é claro que o superintendente tem a responsabilidade de fazer a gestão a favor do funcionário e conversar bem com o governo. Olha, nós tentamos o contato agora com a Lucidalva, gentilmente atendeu ali o Cachumbinha, mas, vírgula. No ar ela não vai falar. Não vai falar, só fora do ar. Então tá bom. Só fora do ar vai falar o porquê que os telefones da prefeitura ainda não estão... Seria importante falar, né, Luiz? Prestação de serviço mas ela público. não quer falar, aí fica difícil. Talvez tenha uma recomendação da SECOM de não falar, de alguma coisa assim. Mas a cidade precisa ligar para a prefeitura e saber recomendar as secretário de coisas. comunicação, vai ser o cão fala alguma coisa. O Leandro Santos, tem que ser, alguém tem que falar. Nessa prefeitura não está falando nada. Não, tem que prestar informação mas é óbvio, para a sociedade. As pessoas precisam ligar. Não, tem que, o cara liga para aqui. Tem que explicar, Luiz. Às vezes explicar, porque às vezes parece favor. Prestar favor? Não, às vezes a impressão que dá que parece favor para a comunidade. Não é favor, é obrigação. Lógico, a informação, a prestação de serviço público de comunicação é obrigação do município. Lembrando que o se busca aqui não é exatamente quem são os responsáveis, esse é um problema interno. É quando que o serviço vai ser restabelecido e o motivo de que ele foi suspenso. São essas as duas, os dois objetivos de um serviço de informação. Se o secretário de comunicação puder responder para a gente, eu agradeço, viu? Luiz, pergunta ao Pedro sobre as obras da Torres aqui no Parque São Luís. Parou, Pedro. O que houve? Você sabe? É o Leandrinho. Torres no Parque São Luís? A obra da Rua das Torres ali no Parque São Luís. Aquela avenida ali? O que é aquilo ali? Da linha de transmissão. Quem está cuidando daquilo ali é a Secretaria de Obras, não tem nenhuma intervenção da Secretaria de Planejamento. Eu, de fato, não sei por que parou e nem o que até onde vai essa obra. Então... E de Caraguatá parou também? Construção dos apartamentos? Não, lá o que foi feita a licitação foi para o preparo da área, do terreno, foi feita a colocação de material e uma sobrecarga, e está em fase de licitação a construção dos apartamentos, porque existe um período entre aterrar, colocar a sobrecarga para o terreno ceder o que tiver que ceder, para quando fizer a pavimentação não acontecer aquilo que acontece na maioria dos conjuntos. O prédio é estaqueado e o entorno não. Então começa a afundar em volta. Bolsão 7 que eu diga. Todos os lugares que a gente tem. Bolsão 7, Bolsão 9 teve problema com rede de gás, inclusive, por conta disso. Então, essa sobrecarga inicial para depois executar a obra é um procedimento de engenharia correto. E o CDHU está em fase de licitação da construção, por isso que não começou ainda. Tá. Fiquei com essa impressão, passei lá e falei, parou aqui? Pedro, não falta informação, às vezes, a respeito disso? Também? Eu acho que falta muita informação internamente, externamente.
a relação da cada um por si, Deus por todos, é bem por aí. Aquilo que você falou aí há um tempinho atrás, infelizmente, existe uma falta de unidade, uma falta de direção para que todos falem a mesma língua. E a questão da transparência, ainda que a gente tenha posto o portal da transparência no ar, outra ação que foi coordenada pela Secretaria de Planejamento, tinha uma menina que era da SECOM, a Letícia, ia se afastar e passou para a gente saiu de 4.800 no ranking nacional para 118 e agora vai melhorar, porque uma das críticas que ainda havia era a questão dos adiantamentos, que não era colocado no portal da transparência. A gente já resolveu isso a semana passada. Então a gente vai melhorar ainda mais nesse ranking, mas a questão da transparência local, de discutir melhor, das pessoas, dos próprios funcionários conhecerem o que está sendo feito, ainda é um problema. Olha, Pedrinho, são 10 horas e 27 minutos, o Pedro de Sá está conosco, abrindo aí o coração dele, Pedro de Sá. O Paulinho voltou a falar para a gente o seguinte, olha, o Pedro falou que é para a gente ligar pelo celular, mas os telefones estão fora do ar, como é que eu vou fazer então? Portal... Ô, Paulo, entra talvez pelo portal, não? Pelo menos internet deve ter o Fale Conosco. Falamos coisa agora assim. com o secretário de comunicação. Ele falou para falar com a secretária de gestão. Gestão. Então. Então, secretário de gestão, ô Lucidalva, eu te adoro, gosto muito de você, mas é utilidade pública, que nem falou o Marcelo. Os telefones da prefeitura estão há 10 dias. 10 dias. Já pensou se qualquer prefeitura ficar com o telefone desligado, Paulo? 10 dias. Se o governo federal quiser falar com a gente, não tem como falar. Putz, é uma brincadeira. Doutor Edson Gambaúva está mandando um abraço pro meu amigo Pedrinho. Pedrinho, estou plantando árvores aqui na 9 de abril. Você está sabendo? Bem em frente ao meu consultório. Que bom. É sorte dele. Quem que é? Edson Gambaúva. Ô Edson, eu sou seu fã. Fico muito feliz que estão plantando árvore de novo, porque na verdade tem que ter árvore mesmo. Sabia disso, desse planejamento? Não sabia não, mas eu acho muito bacana. Qualquer plantio de árvore, eu acho que é fundamental para a cidade melhorar a qualidade de vida. Eu acho só que isso poderia ser integrado com o projeto que a própria SIC está pedindo, de reurbanização e tal. Isso. Devia estar dentro de uma discussão mais ampla para poder compatibilizar com esse projeto de revisão da urbanização, cobertura, etc. Mas plantar árvore sempre é uma coisa que merece parabéns. Olha, parabéns, você vai receber agora. A Isabel está dizendo o seguinte: Luiz, preciso da sua ajuda, do Pedro de Sá, pô. Só tem um ônibus trabalhando aqui no Pilões, pô. Então só tem um ônibus de hora em hora. Tem como você cobrar aí o Pedrinho aí? Por favor, falta de hora em hora e quebra ainda por cima, porque essa empresa de fato deu tudo que tinha para dar, encerrou, só trocando a empresa, viu, Isabel? E está marcada a licitação. Vai dar? Oi? Marcada. Claro, porque vai trocar a empresa agora, acho que até o meio de junho agora está previsto aí, está uma nova empresa entrando, final de junho. É uma promessa do governo desde o primeiro semestre de 2017, está com 2 anos de atraso. Essa licitação aí não o sabe. ônibus tem que vir com Wi-Fi, ar-condicionado. É a Fênix que vai vir. Agora, a Fênix é a Fênix, é o que dizem, né? Mudou, Pedrinho? Vamos torcer para... Não, eu tenho certeza que vai ser melhor do que o que está aí, porque o que está aí realmente já jogou a toalha. Como ele sabe que vai sair, e aí tem pouca quantidade de ônibus, por isso que atende com poucos ônibus no Pilões. Eu fico triste, o Pilões é um bairro muito largado mesmo. Demais, e tem cuidado com a barreira, em tudo. Aquele morro lá, tá? Continuo falando. Falou aqui aquele morro meu que... Aquilo pode ser Brumadinho de Cubatão, hein? Não, pior ainda, pode ser Barão de Cocais, né? Vai descer em cima de uma galera. Olha, a Priscila está dizendo o seguinte: mande um super abraço para o nosso querido vice-prefeito Pedrinho. Priscila. Beijão pra Priscila. Já mandei um beijo no começo, mas agora ela escutando. Talvez antes ela não tenha ouvido. Um beijão pra você, prima. Boa semana. Tudo de bom e muito obrigado porque você me ajuda muito e me ajudou muito enquanto eu estive na educação. Olha, o boy tá dizendo o seguinte: Luiz, pergunta aí para o Pedro de Sá. Pedro Solução. Pedro Solução? Se a guarda municipal vai se tornar realidade. Pô, Pedro Solução é sacanagem. Olha, essa questão da guarda municipal, a gente precisaria ficar falando aqui mais tempo. Porque a guarda municipal, ela é mais cara do que a operação delegada. Se a operação delegada for melhor direcionada, em vez de você pôr um guarda municipal, você põe
3 guardas da operação delegada atuando no município, e ainda com o agravante de que você criar uma guarda, na qual as pessoas podem ser desviadas de função 6 meses depois que assumiram como guarda, e você não vai ter ninguém daqui a 3 anos trabalhando nesse assunto, enquanto a gente não resolver a questão das interferências que levam aos desvios de função, ainda que proibidos pela legislação, eles acontecem, enquanto isso não tiver resolvido, criar a guarda é uma temeridade, na minha opinião. Agora, Pedrinho, você falou que não me ouvem. Quem que não te ouve, Pedrinho? Não, quem não me ouve é o prefeito, isso não é segredo para ninguém, eu já falei aqui. O prefeito diz o seguinte: você pode falar tudo o que você quiser, nem sempre eu vou te ouvir, mas você tem liberdade para falar, isso é uma realidade. Eu vou lá, falo um monte de coisa e ele faz de outro jeito. Então, esse que a nossa diferença é essa. Mas eu, de fato, ele deixa eu falar tudo que eu tiver vontade. E eu não sou um cara de papa na língua. E você falou assim, tá abrindo o coração. Toda vez que eu venho aqui, eu abro o meu coração. Eu não falo as coisas ensaiada e nem protocolarmente. Eu falo de verdade aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu planejo, aquilo que meu coração manda, e eu tenho certeza de que é isso que a gente está precisando. Gente que faz com o coração e não faz pensando no qual é a consequência, se eu vou ter condição de ser candidato ali na frente, o que vai gerar de benefício. Eu estou preocupado em resolver, a cidade precisa de um novo rumo, de uma nova velocidade. É isso que eu estou preocupado. Olha, pergunte ao nobre Pedro de Sá. Pedro, por favor, tem uma boa notícia. Vai entrar algum repasse para a Corsã? E cadê o Disque Pedro que você fazia? Paulino, tá aqui, ó. O Disque Pedro depende de combinar aqui com o Luiz o horário, ele me ligar. Eu andei, de fato, em algumas 2 ou 3 oportunidades de Disque Pedro. Eu estava em reunião, não podia falar. E aí acabou caindo, não no esquecimento, porque é uma cobrança permanente, mas ficando meio de lado, adiado o projeto de volta do Disque Pedro. Mas eu vou combinar com o Luiz aqui para a gente voltar ao Disque Pedro. Vou falar aqui o seguinte, que o Pedro, ninguém pode reclamar isso dele, viu? Durante todo o governo, ele sempre diz o seguinte: eu estou no governo contribuindo como a parceria que ele fez no começo da administração, mas sempre deixou muito claro o caminho que ele quer seguir. Então, e o prefeito parece que foi claro com ele também o seguinte: você pode falar, mas nem sempre que eu vou ouvir. E quando ele não é ouvido, ele tenta fazer com que alguém fale: olha, não sou responsável por isso, porque eu disse o contrário. Isso é muito positivo. Tem uma pergunta que eu ando fazendo para todas as pessoas que pretendem aí comandar a cidade, viu? Que é o seguinte: o ano que vem, é 2020. Já? 2020. E há 5 anos atrás nós discutimos a tal da Agenda 21 e diz o seguinte: que cidade que queremos em 2020? Aquilo que se conversou, aquilo que se falou, qual é a distância que nós estamos daquilo que se planejou? Pedro. A distância é de fato tirar do planejamento, do discurso. O problema não é o planejamento. O planejamento é uma coisa que acontece muito pouco. Agora, a questão é discurso. As pessoas falam muita coisa sem sentir e sem se envolver com os problemas. O que eu acho que está faltando é isso, é comprometimento, é fazer, é entrar de cabeça, é ter uma meta e buscar o resultado com compromisso. E a questão de entorno, eu acho que está faltando muita coisa. Tem mais uma coisa, Lúcio, que eu queria perguntar? Uma notícia importantíssima que saiu sobre o crescimento do ICMS no município aqui. Que, aliás, o Raposa, desde que começou esse negócio, né, toda semana, terça-feira gorda, 16%. Pedro, todos os críticos do governo, ou pessoas que estão do outro lado, dizem o seguinte: que o dinheiro de Cubatão não diminuiu. É sempre o mesmo, pelo menos o valor que se tinha para trabalhar, e que o problema das gestões é uma questão de planejamento, de não saber lidar com esse dinheiro todo. Por que você acha que isso acontece? É uma realidade esse fato do orçamento? E a prefeitura diminuiu muito de tamanho e ganhou mais recursos porque tirou do funcionário também. E essa nova realidade, como é que está? O que está acontecendo, então? O dinheiro do município não diminuiu, também não aumentou. E por isso que a despesa, cada dia a gente tem que apertar mais o cinto. Porque a despesa não para de crescer. Todo ano a despesa cresce pelo menos 5%, que é a média da inflação. O diesel sobe, então os contratos que têm envolvimento de transporte sobe. Tudo, o custo geral da prefeitura sobe. E o valor nominal arrecadado continua o mesmo. Então, por isso que a gente diz que o cinto continua tendo que apertar.
E além disso tem o hospital, queira ou não queira, custa aí mais 25 milhões. Ah, não é nada? É 2,5% a 3% do orçamento. Todos os contratos que a prefeitura tem, ainda que diminuído, é excesso de serviço. A prefeitura tem... Por exemplo, a gente ainda tem na educação 55 escolas com um tanto de número de salas de aula e um tanto de número de alunos por sala. Em algum momento a gente vai ter que rever isso. A gente tem 18 unidades básicas de saúde, que dá 7 mil habitantes mais ou menos por unidade. Qualquer outra cidade da região são 14 a 15 mil habitantes por unidade básica de saúde. Então, em vez da gente ficar aumentando o tamanho da prefeitura, eu tenho que melhorar a eficiência dos serviços e adequar num tamanho menor para que sobe mais dinheiro para investimento. Esse é o desafio do próximo governo. Porque eu escuto atualmente na prefeitura, a promoção social tem uma determinação judicial para contratar mais 80 pessoas. Educação quer contratar mais auxiliar administrativo, não sei o que lá. Né? Então, se ficar crescendo o número de funcionários sem o correspondente crescimento da receita, isso compromete a sequência dos trabalhos. A gente tem que discutir, e aí nisso falta transparência com o próprio funcionalismo, do porquê que tem que ser discutidas essas questões. Pedro, e o estágio sai mesmo para algumas secretarias? Tem secretaria aí que... Teve um secretário que me chorou as pitangas aí, outro dia na prefeitura. Está tudo emperrado? Eu considero que o trabalho do estagiário é bom para o estagiário e é bom para a prefeitura. Principalmente para a prefeitura. Não para os dois lados. Sabesp vai abrir 947 estágios. Porque contribui, é um trabalhador, é uma disponibilidade braçal que colabora muito. Com um coordenador, um técnico competente coordenando, você consegue que 10 estagiários produzam o que você não conseguiria fazer sozinho. Mas está meio lentamente chamando alguns estagiários e a própria Secretaria de Planejamento tem uma carência muito grande. A gente tem pleiteado aí pelo menos 8 estagiários para poder desenvolver novos projetos, monitorar. Não, atualmente eu tenho 3 estagiários. 3 estagiários. A gente pediu 12 e tem 3, a gente precisa de pelo menos mais 8 para poder... Porque o estagiário trabalha 4 horas, então ou ele trabalha de manhã ou à tarde. Se eu tiver 5 estagiários de manhã e 5 à tarde, além de ele produzir na área do estudo de projetos de praça, projetos de reurbanização de locais, além dessa produção, ele pode contribuir nos trabalhos de levantamento socioeconômico. Ele tem uma visão mais ampla, uma formação mais completa para aquilo que ele está estudando. Então, precisa estagiar. Alô, Gustavo, aguarde. Só Deus. Pergunta ao Pedrinho sobre a barragem da Light, ele conhece bem lá, como estão os laudos, está atualizados. Tá tudo bem, eu tive uma apresentação em São Paulo, inclusive da EMAI, lá na CETESB. É muito tranquila essa questão da gestão da barragem da Light. Fique tranquilo. E não tem nenhum motivo, né, para a gente se preocupar em relação a isso. Isso. Eu vou um rápido intervalo, 2 minutinhos, só para o Pedrinho tomar uma água, fica mais calmo, porque eu estou sentindo assim, olhos esbugalhados de Pedro de Sá em cada resposta. Olha, se ninguém ouve o Pedrinho, nós do Jornal da Cidade ouvimos, e o ouvinte também. Todos os dias, se o Pedro quiser falar, todos os dias eu vou ouvir o Pedro de Sá. Aqui é o CVV da Prefeitura. Voltamos já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. Apresentação Luiz Roberto. ZYU 797 FM 92,5 MHz. Há mais de 2 décadas cuidando de sua saúde com muito carinho. Agora contamos com o Plano Saúde Total. Um plano completo, saúde mais odontologia, a um custo-benefício que você e sua empresa só encontram no Plano Santa Casa Saúde. O melhor plano com o maior hospital da região. Ligue agora, 13-4007-2250. 13-4007-2250. Plano Santa Casa Saúde. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. Oferecimento ASIG, promovendo o comércio de Cubatão. Valorize o comércio da cidade. Administração, Presidente Geraldo Freitas.
Você precisa de um atendimento de urgência e não sabe onde ir e com preço ao seu alcance? Então vá à Clínica Eficaz, a mais eficiente clínica médica popular da cidade. Atendemos vários convênios. Na Eficaz você encontra clínica geral, pediatria, ortopedia, geriatria, urologia, vascular, psiquiatria, oftalmologia, ginecologia e todas as clínicas que você precisa. Fazemos exames laboratoriais. Quando você precisar de um atendimento rápido e eficiente, Clínica Médica Eficaz. Avenida Henry Borden 400. Telefone 3379-0225. Em breve, o Guarujá será atendida pela Clínica Eficaz, a clínica popular da cidade. Você procura extintores com qualidade e garantia? Então procure a E-Ambiental. A E-Ambiental Extintores é uma empresa registrada no Inmetro e no CREA. Os serviços técnicos são realizados seguindo normas e procedimentos de segurança e qualidade. Todas as atividades da empresa e nossa estrutura conta com novos e modernos equipamentos e manutenção de mangueiras de hidrantes com alta qualidade para o mercado. Seja na indústria, no comércio ou em sua residência, a E-Ambiental está sempre disponível para melhor atender você. Faça sua consulta pelo telefone 3372-2169. E-Ambiental, sua melhor opção em qualidade de extintores. ZY1 797 FM 92,5 MHz. Estamos apresentando Jornal da Cidade. Apresentação Luiz Roberto. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Luiz Roberto. Muito bem, os bastidores, logo você vai comprar na banca do Ivo os bastidores do programa Jornal da Cidade, diariamente necessário, com Pedro de Sá. Abre coração. Vai ser assim agora, hein? Abre coração, Pedro de Sá. Tá chegando o dia dos namorados mesmo. Diz que Pedro diz que Pedro vai pegar. Abre o coração, Pedro. Não, diz que Pedro, para atualizar os assuntos que ninguém quer falar, tudo aí, bem. Boa, Pedro. Olha, Pedro, o meu amigo Boy tá dizendo o seguinte, ele mandou aqui para mim, dizendo o seguinte, se há algum... Como é que é aquele... aqui. Luiz, pergunta para o Pedro se tem algum gato enterrado na licitação da iluminação. Coitada do Pedro. Pedro, se tu começar a responder, tu é o porta-voz do governo. Então, essas coisas é que eu digo que não existe justificativa para não conseguir fazer para licitação? não ter essa licitação. Todas as cidades fazem, só que o Batão não consegue fazer. Então, identificar onde está o problema, remover o problema e tocar adiante é o que está faltando fazer. Ué. Política. Pergunta de política para ele. Não. Uma pergunta simples para ele, vai. Não, Pedro... Ele é pré-candidato, tá? Já é pré-candidato, ele tá no PTB, já escolheu o destino. Saiu do PTB? Não, ele está no PTB. Está no PTB. Que agora mudou muita coisa, né? Então... Eu escutei mal. Eu estou conversando, mas tem boas possibilidades de eu mudar de partido. Certo. Eu fui convidado por um outro partido para ser candidato a prefeito lá. Olha. Eu estou avaliando as condições. Grande, pequeno, médio, nanico? Eu acho que o tamanho do partido não resolve, não é o que vai interferir. O que vai interferir é assim, não atrapalhar a campanha e se tem um deputado, se tem gente de destaque, vir aqui para demonstrar que de fato a gente é candidato e vai ter apoio do partido durante o trabalho, para conseguir emenda, para conseguir agenda com os secretários, ministros, etc. Então isso é que a participação do partido, depois que você está eleito, basicamente é nesse sentido, de garantir a infraestrutura, a retaguarda necessária para tocar o governo. O PTB, ainda que eu tenha tido sempre liberdade e sou muito grato, inclusive ao Campos Machado, porque ele jamais interferiu para atrapalhar a minha vida. Tem partido que o cara um dia é candidato, no dia seguinte o partido foi vendido para o governo e ele fica falando sozinho. Nesse sentido, eu não tenho um A para falar do PTB. Esse partido... Mas em compensação, o deputado nunca esteve aqui na cidade, nunca veio visitar o prefeito, nunca mandou uma emenda específica para cá. Então, esse tipo de tristeza em relação ao partido que eu estou hoje, eu tenho.
e eu quero que tenha um deputado, tá ligado a deputados que tenham uma atenção maior com a nossa cidade. É isso que faltou na minha relação com o PTB atualmente. Isso também não quer dizer que ela está desfeita. Vamos lá. Dá tempo de 2 perguntas? Vamos lá, rapidinho. Não, semana passada a gente foi surpreendido com uma boa notícia lá que o secretário de Turismo falou sobre a questão da mapeamento dos produtos turísticos da cidade que o governo licitou para fazer. Sim. Você enxerga que isso é uma real possibilidade da gente mudar o caminho, ou fortalecer a matriz econômica da cidade com turismo? É o único jeito de fazer. Primeiro, a gente mapear. Segundo, a gente dar reconhecimento para a própria população e, posteriormente, oferecer fora. Porque não adianta o cara vir de fora, passar aqui na Avenida 9 de Abril, perguntar e ninguém sabe do que ele está falando. Primeiro, a gente tem que conhecer o nosso potencial para depois a gente poder receber bem quem vier, para que todos tenham as informações necessárias. É isso que está faltando e eu acho que o mapa é um primeiro passo. Acho que esse é o caminho. O Silvio está perguntando o seguinte: Pedro, o que está faltando para esse governo decolar? Decolar.com. Eu acho que decolar nessa altura do campeonato já está na hora de começar a pensar na aterrissagem. Então, tá faltando isso. Não, de como vai aterrissar. Tá faltando. Daqui a resposta, Pedro. Assim, ó. Marcelo, o piloto sumiu. Não, peraí. Essa resposta do Pedro... Sensacional. Como é que é, Pedro? Por favor? Não, é assim, o primeiro ano de governo é o ano de botar ordem na casa. Sim. O segundo ano é o ano de planejar o que vai acontecer no terceiro, para no quarto ano, que é o ano do encerramento, você aterrissar de forma tranquila. A gente ainda está no meio da decolagem, quando já devia estar pousando. Então, é isso que eu acho que a gente está com problema. O andamento do governo não seguiu o caminho natural das coisas. Está muito chato administrar, Pedro, com toda essa legislação que existe hoje. E outra coisa, a cidade já está preparada para esse novo momento aí das emendas parlamentares? Porque é o seguinte, pelo que eu percebi, no primeiro ano, você não tinha tanta obrigação aqui com responsabilidade em razão do orçamento, que não tinha sido planejado em relação a isso. Mas agora já está. Desde o ano passado é obrigação constitucional cumprir pelo menos 60% das emendas impositivas, que são as emendas orçamentárias, dos parlamentares. A gente faz o quê? Durante a elaboração do orçamento, a gente já separa esse recurso, ele tem um vínculo específico, que é o vínculo 8, que a gente chama dentro do orçamento, e o recurso está garantido para essa finalidade. Então, cumprir a emenda impositiva é a menor das dificuldades que nós temos. E eu, inclusive, sempre defendi que os vereadores deveriam ter essa possibilidade de opinar. O que eu acho que está faltando é sentar com os vereadores para que eles indiquem recurso para aquilo que de fato é a cidade. Nem sempre o vereador está olhando o todo. Então, ele olha algumas situações específicas. Discutir com o vereador sobre o todo e aí garantir que chegue no melhor destino esse recurso, eu acho que é uma das necessidades do governo. Pedro, às 10h49, o Antônio Carlos estava falando o seguinte: Pedrinho, saiu o calendário de pagamentos dos retroativos anunciado pelo prefeito. A grande dúvida é com relação a valores. Daria para você elucidar a cesta, o X, o vale, o Y? Como é que é isso? São 5 meses de cesta básica, simplificando a conversa, 5 meses de cesta básica, a gente vai pagar todos os 5 meses de uma vez da cesta básica, todo vale-refeição de uma vez e posteriormente pagar metade do 13º em agosto. Apareceu o dinheiro. Por que isso? Quando recebeu o dinheiro de IPTU, que entra mais dinheiro nos primeiros 2 meses do ano, já foi feita reservado o recurso para isso, porque é uma dívida que a gente tem e que a gente tem que honrar. Então o dinheiro já ficou separado e o que faltava era essa gestão. Não chega a 8 milhões, dá em torno de 7 milhões e meio, próximo dos 8 milhões, mas é um recurso que já foi separado. Então não adianta ficar guardado no cofre do governo, ele já foi separado, é uma dívida, é um compromisso quitar essa dívida. E essa ideia de pagar tudo de uma vez foi uma ideia que surgiu até de um funcionário tratando lá com a gente, conversando. Então, quando eu fui lá para a reunião com o sindicato, a gente apresentou, foi aceita a proposta e vai pagar. Eu queria, inclusive, pagar as duas de uma vez.
Mas ficou então definido que vai pagar em 2 parcelas, uma integralmente o Vale Refeição, 5 meses de cesta básica, e depois 5 meses de Vale Refeição. Muito bem, e 5 meses de Vale Refeição, tá vendo, Antônio Carlos? É o dinheiro que não falta. Falar em dinheiro, o prefeito fez há 2 semanas atrás uma demonstração de receitas, etc. Aí ali ele chorou um pouquinho as pitangas. Aí já vem nessa última e já apresenta esse pacote de bondade. É isso mesmo? Apareceu dinheiro? Como é que é isso? Desculpa aí. Não apareceu dinheiro nenhum. Esse dinheiro já estava reservado e já tinha uma destinação específica. Foi planejado. Talvez o prefeito tenha falado que falta dinheiro para outros projetos que ele acha importantes e necessários e que não tem recurso para fazer. Talvez por isso ele tenha colocado que falta recurso. É o que eu volto a dizer. Se a gente não se dedicar a trazer novas empresas e novos investimentos e aumentar o recurso, porque quando a gente fala que diminui o recurso, o que está acontecendo, Luiz? O Estado produz cada vez mais, cada município aumenta a sua produção e a gente não aumenta nada, fica sempre do mesmo tamanho. Quando pega o bolo, todo mundo que aumentou a contribuição para o bolo tira um pedacinho um pouco maior. Então, proporcionalmente, o nosso pedacinho do bolo cada dia vai ficando menor em relação à arrecadação total. E o ICMS, então, ainda que bom, ele não cresce na proporção que precisaria. Por isso que a gente fala que está menor o nosso pedaço. Mas a dedicação total tem que ser trazer novas empresas. E dentro desse espírito eu já pedi para o prefeito audiência com o governador, para que o governador anunciou semana passada 11 polos de desenvolvimento do estado de São Paulo e Cubatão não está em nenhum dos polos. Então eu acho que tem que virar 12 e Cubatão tem que ser um dos polos de desenvolvimento. Já fica aqui dado. Essa é uma das coisas que eu tenho dito e insistido, e agora estou tentando pessoalmente fazer agenda com o secretário do Estado, porque agenda com o governador, no meu entendimento, é o prefeito que tem que bater na porta. Lógico. Mas a gente está produzindo o material necessário para mostrar para o governo do Estado que é importante olhos especiais para Cubatão, atenção especial para Cubatão. Campinas está sendo privilegiada, a região de Sorocaba está sendo privilegiada, Vale do Paraíba está sendo privilegiado, e Cubatão, infelizmente, foi esquecido nesse primeiro momento. Mas está em tempo da gente correr atrás. Logicamente. Olha, o pessoal da Cursan quer saber, Pedro, tem algum repasse para a Cursan, sim ou não? Sim, a gente está fazendo uma pequena suplementação para a Cursan, deve sair essa semana. E vai ter algum repasse, não suficiente para atender todo mundo, porque não tem recurso sobrando, mas a gente vai colocar um dinheiro 2 milhões? Na Cursan. Não chega a isso. Não chega a 2 milhões? Não chega. Pelo amor de Deus. A gente fez o que estava previsto no orçamento para o ano inteiro da Cursan, a gente pagou em janeiro. Todo o dinheiro que era para o ano inteiro. Então agora a gente está fazendo um complemento, mas o que era previsto para o ano foi passado todo em janeiro para fazer a gestão. A pergunta final do meu querido Marcelo André. Lembrando, Luiz, que disso tudo que ele falou do governo do Estado, foi bandeira de campanha a relação íntima com o governo do Estado, alegando de que o PSDB estava na região inteira e essa região seria totalmente beneficiada em razão dessa boa articulação que os governos do PSDB teriam aqui com a região. Tá falando de dinheiro, uma pergunta, viu, Pedro? Tem uma dívida aí com os aposentados, que foi aquele desconto que foi feito indevidamente, estava em ação de decisão judicial e parece que ia pagar agora, anunciou. Já pagou ou não? De quê? É um valor que ia ser pago para os aposentados, que é um valor que foi descontado de aposentadoria, que teve ação judicial, demorou 5, 6, 7, 8 anos e tinha uma decisão agora que a prefeitura acho que ia pagar. Já pagou? Eu acho que o sindicato dos funcionários que moveu essa ação. Isso, o que tem é essa pendência que tinha aí do fundo de garantia, do fundo de garantia não, da cesta básica. A dívida que a gente tinha, dívida de quitação, essa daí não é a pauta deste momento, ainda não está no plano de pagamento. O que estava previsto desde o ano passado era o pagamento desses atrasados de cesta básica, inclusive para quem aposentou, então tinha o direito da cesta, agora não tem mais. Ou melhor, a cesta não tem o Vale Transporte. Então, esse atrasado que está sendo pago, não tem nenhum outro dentro desse pacote do momento. Pedro, para terminar, se você fosse o comandante, você teria condições de aterrissar o avião, sim ou não?
Eu não sou o comandante, não tenho condição de falar sobre isso nesse momento. O que eu tenho para acrescentar é que minha equipe falou que vai tentar um artifício de direcionar, por exemplo, o 33616522, que é o telefone do gabinete do vice, para que ele, já que não está funcionando, ele vá direto para o WhatsApp e a gente tenha, de alguma forma, como responder às tentativas de conversa com o vice-prefeito, né? E além disso, agradecer aí a presença do Andres, que está aqui, que transportava a Tati. Isso. E do menino do Lava Rápido da Onix aqui, é o... Quem? O Alan que está aqui também hoje. Não me dizer então, Lava Rápido Onix ali do lado do 10 em 2. Também agradecer que ele está hoje aqui com a gente. É porque tem 10 em 1, que é o grandão. Isso. Aí o 10 em 2 é a pizzaria. Isso. E, na verdade, tudo seria parte do 10 em 1, né? É uma parte dos 10. Mas a gente chama carinhosamente a pizzaria de 10 em 2. Ai, meu Deus do céu, cada uma. Obrigado, Dani Buru. Eu já dei a notícia logo cedo do tomamento daquela carreta. Muito obrigado, hein? O Paulino está dizendo, Luiz, Pedrinho Arisco. Ele é arisco, ele tá dizendo. Eu tô aprendendo. É verdade. A Miriam Farias está dizendo o seguinte, que plantar árvores é bom e tal. Ela manda... Miriam, se for um pouquinho mais rápido é melhor, assim, as suas informações. Porque são 10h58, tem que terminar o programa. Mas eu vou mandar essa sonora pro Pedro aqui, tá bom? Pergunta. Boulevard, sai ou não sai? Teve uma nova aproximação. Isso aí é brincadeira. Boulevard sai ou não sai? Não sei, eu participei de uma reunião, a gente fez uma apresentação de uma proposta, inclusive que tinha uma identidade visual, que era uma perninha de Guará nos pontos de ônibus, no lixo, todos os equipamentos, na sinalização, todos os equipamentos tinham uma identificação visual, uma marca que seria a marca da cidade. E isso não vingou, a apresentação que a gente fez... Um projeto, pô. Não, assim que está conversando com a gente, inclusive, pediu para partir do projeto que a gente propôs. Eu estou consultando as estagiárias que trabalharam nesse projeto, porque a gente vai ofertar como base para continuação, mas não é um negócio fácil, não é um negócio barato, ainda que a SIC tenha se proposto a contratar esse trabalho. Não é uma coisa que se resolve de um dia para o outro. Então a gente tem uma proposta original. Do projeto, a responsabilidade é a SIC, mas a execução, o prefeito já disse que tinha recurso para fazer. Sim, tinha, né? Se o prefeito disse, quem sou eu para dizer que não tem, né? Eu também. Eu só tenho para dizer aqui hoje o seguinte, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Você sabe que eu quero ir embora, né? Tô vendo o Luiz está aflito aqui. Hoje ele quer acabar o programa na hora e nem entrou ainda o pessoal do próximo programa, mas ele já está correndo. Pelo jeito mandaram mensagem, levanta. Então eu quero despedir e agradecer principalmente a todos os ouvintes, um beijão, beijo para Miriam, beijo para um abraço para o Paulo, para toda essa galera que participa e me colocar à disposição, inclusive lá no gabinete do vice. Geralmente às terças-feiras a gente atende no período da tarde, mas a qualquer momento que as pessoas quiserem se manifestar, buscar informação, eu estou sempre à disposição, porque eu acho que a pessoa, quando vira homem público, ele tem que estar de fato à disposição. Agora, não esperem me encontrar no boteco, eu não sou o cara da cerveja, eu sou o cara do trabalho que procura ser o mais explícito e o mais claro possível nas informações da situação da prefeitura e de como fazer alguma coisa para melhorar a nossa cidade. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Luiz, muito obrigado, Marcelo, equipe, todos os que me acompanham aqui, Joel também. Forte abraço aí para todos os ouvintes. Gente, muito obrigado. Um abraço, Marcelão. Boa semana a todos, Paulinho, Amir, os amigos aqui que estão visitando o estúdio também. Agradeço. Luz de Deus na vida de todo mundo aí. Boa semana a todos. Muito bem. Gente, um grande abraço. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Em tempo de bar, o garçom é o Marcelo André. Tchau. Associação e Movimento Comunitário Beneficente Cultural Visão.